Você não tem que perdoar os seus pais. É isso mesmo que eu estou te falando. Você não deve perdoar os seus pais. Se você quiser viver uma vida infeliz, se coloque na postura de perdoar os seus pais. Você vai ver como é que a sua vida vai ser muito mais difícil. Meu nome é Johnny Dias, sou terapeuta sistêmico e constelador familiar. Peço aqui que você se inscreva no nosso canal, deixe aqui o seu like também e compartilhe esse conteúdo. E hoje eu quero falar de um tema um pouco polêmico aqui, sobre o perdoar os pais. Por que não devemos perdoar os nossos pais? O que acontece quando eu me coloco no movimento de perdoar os meus pais? Mesmo que os pais tenham feito coisas terríveis com os filhos, o que acontece na maioria das vezes, posso dizer em 99, 100% dos casos, quando os filhos eles se colocam nesse movimento de perdoar os pais, eles se colocam na postura de que eu sei mais do que vocês, eu faria melhor do que vocês. E uma coisa é certa, nós não temos a consciência de como que foi a história dos nossos pais. Então, quando eu me coloco nessa postura de perdoar o meu pai e a minha mãe, eu me coloco na postura de dizer, eu sou melhor, eu faria melhor do que vocês. E isso é uma postura de ingratidão pela vida. Portanto, essa dinâmica de perdoar os pais, e nós vemos o quanto, claro, que em algumas circunstâncias, em algumas situações, nós não estamos querendo aqui ausentar a responsabilidade dos pais diante de alguns movimentos, diante de algumas coisas que aconteceram na vida da pessoa, diante de algumas coisas que aconteceram na nossa vida por escolhas dos nossos pais. Fazer esse movimento não é ausentá-los da responsabilidade, mas ter a consciência de que se você se coloca nesse movimento, você vai estar se colocando acima. E quando você se coloca acima dos seus pais, a sua vida ela passa a ser mais difícil. Porque nós nos colocamos como grandes. A maioria das pessoas que passam por um processo de autoconhecimento e até mesmo por um processo de pesquisar um pouco mais sobre a história dos pais, elas caem em si e compreendem que não conseguiriam fazer melhor do que os pais, mediante a história e o contexto que os pais viveram. E isso se você faz um movimento de pesquisar a história do teu pai e da tua mãe, a forma como eles vivenciaram a vida, a forma como eles foram criados. Johnny, o que fazer então se eu não tenho que perdoar o pai e a mãe? Qual o movimento que é necessário diante disso? Diante disso, o movimento necessário é o movimento de ser grato pela vida. Porque talvez, se teus pais fossem da forma como você queria que eles fossem, eles não teriam nem feito você. Compreende? Talvez não teriam feito você. Eu gosto sempre de trazer a minha história. Meus pais são primos de primeiro grau. Aquela época na roça, casamento arranjado, aquela coisa toda. Meus pais não tinham muita consciência, se casaram praticamente sem se relacionar. E ao longo da vida foram vendo que a vida a dois não era. E ao longo da vida eles foram vendo que a vida a dois não era compatível para eles. No entanto, eu já tinha nascido. Então, se eu olho para os meus pais e falo bem assim, vocês erraram, né? Vocês não souberam escolher, eu estou fazendo o quê? Amaldiçoando a minha vida. E tem muita gente fazendo isso com os pais. E aí depois a pessoa ela vai lá no templo, na igreja e fala, oh meu Deus, me abençoa, abençoa a minha vida. Mas quando olha para os pais, amaldiçoa os pais. E questiona a própria vida e fala, mas a minha mãe, eu poderia ter feito melhor do que ela, eu poderia ter feito melhor que o meu pai. E quando eu faço isso, o que acontece? Eu perco a força da vida. Eu sempre gosto de dizer que os teus pais erraram. Sim, erraram, não foram perfeitos. Mas aí vai depender da sua humildade de acolher este erro dos teus pais e falar, eu vou fazer diferente. E obrigado por terem errado. Vocês viram o que dava certo e o que não dava certo na vida. Eu vou utilizar
desse aprendizado aqui de vocês. Eu vou utilizar dessa situação, desse erro que realmente, que possivelmente causou muita dor, para fazer diferente. Só que se eu me coloco na postura de que eu tenho que perdoar e os meus pais têm que me pedir perdão por ter feito a sua vida, compreende? Aí a sua vida vai ficando sem sentido. E por vezes nós nos colocamos nesse lugar de julgadores. E como diz um mentor meu, Décio, ele fala, né? A nossa vida perto da vida dos nossos pais é uma Disneylândia. É uma Disneylândia. Eu achava que eu conhecia, por exemplo, a história da minha mãe até um dia que eu pude participar de uma terapia, de um movimento, de uma constelação que ela fez. E eu sempre tinha muito julgamento com os meus pais e falava bem assim, nossa, né? Vivi num contexto violento, vivi dentro de um contexto de muita violência e assim por diante. Quando eu fui olhar o ambiente que a minha mãe viveu, o ambiente que ela viveu de violência era 10 vezes, no mínimo 10 vezes maior do que o ambiente que eu vivi. E ela deu o melhor dela dentro do que ela poderia fazer. Então, o movimento a se fazer diante dos pais é o movimento de ser grato pela vida, ser grato pela vida que nos deram. Aonde a gratidão entra, o perdão não é necessário, porque eu já sou grato. E se eu deixo essa gratidão tomar conta do meu coração, tudo vai fazendo sentido, a felicidade já não passa a ser um direito, mas um dever. Então você tem a obrigação de ser feliz, porque você pôde ser melhor do que os seus pais na vida, mas sem ser maior. Só o fato de você estar assistindo esse conteúdo aqui agora, pensa comigo, os teus pais, eles não tiveram talvez essa oportunidade que você está tendo de evoluir e de aprender. Então, no mínimo, você é sim obrigado a ter mais sucesso do que os seus pais, do que os seus ancestrais, para validar o sacrifício que eles fizeram na vida deles para que sua vida chegasse até você. Então é isso, minha gente. Um grande abraço, fique com Deus, se inscreva no canal e compartilhe aqui esse vídeo.